Olá, terceiro ano! Hoje é dia de construir o relógio para a gente continuar o trabalho, certo? Então vocês têm no material de apoio um material certinho para fazer o relógio. O que a gente pode fazer também é entender. Então a professora vai mostrar como vocês vão fazer. No material de apoio já existe o relógio cortado, um relógio redondo cortado. E vocês podem também fazer como eu fiz. Eu até vou mostrar para vocês aqui, para vocês se organizarem. Vocês simplesmente podem pôr um prato redondo de bolo. Vocês podem contornar esse prato, certo? E vocês vão ter a forma redonda, certo? Vocês vão ter um círculo. E aí, mãos na massa, coloca a tesoura na pontinha aqui e começa o recorte. Olha lá, tá? Então, vamos começar o recorte com todo o capricho, tá bom? Vocês vão fazer isso. E o que é importante a gente observar? A gente vai observar que é um círculo, uma forma geométrica interessante, que não tem lado, sabe? A figura geométrica é assim. Como é que nós vamos fazer para organizar todos esses números justamente nesse círculo que fica complicado, para a gente colocar ele bem certinho? Então você vai grudar um lado, aqui ó, uma pontinha na outra pontinha, tá? Vai apoiar, vai dobrar aqui, vai apoiar e você dividiu, apoiar na mesa e vincar. Ou seja, você vai dividir ao meio, certo? Depois que você dividiu ao meio, você vai olhar que nós temos aqui a metade do relógio, mas nós vamos dividir outra vez ao meio. Então, vamos formar 4 partes. Olha o que aconteceu com o relógio da prof. Nós temos aqui o relógio dividido por praticamente 4 linhas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar nessas partes que ficaram marcadas aqui, vocês vão colocar os números conforme a gente dividiu. Quantas partes a gente dividiu aqui, esse círculo? Vamos contar? Olha só, nós dividimos o nosso círculo em 4 partes. 1, 2, 3, 4. O que nós podemos fazer para a gente entender essas partes que a gente dividiu, né? Coloca lá e a gente vai então passar, pode ser com um lápis mais fraquinho, nós vamos traçar daqui até embaixo, daqui até aqui. Agora a gente conseguiu encontrar as 4 partes? 1, 2, 3, 4. Qual é o segredo desse trabalho? Nós vamos agora marcar os números bem certinho onde eles devem ficar. Então, o que é importante a gente saber? A professora vai marcar aqui para vocês, tá? Vamos colar para vocês verem como é que fica, certo? Então, eu pus ali o nosso círculo e agora a gente vai numerar. Então, nessa pontinha aqui, nós vamos marcar que números? Nós vamos marcar o 12, o 12, nós vamos marcar o 6, vamos marcar o 3 e vamos marcar o 9. Perceberam? 12, 3, 6 e 9. Então, nós temos esses números marcados assim, 4 números apenas que vão marcar todas as pontinhas do relógio. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr os outros números. Então, vamos colocar os próximos. Entre o 12 e o 3, que números ficam? Vamos olhar aqui. Entre o 12 e o 3, que números ficam? O 1 e o 2. Então, a gente vai colocar 1 e 2. Entre o 3 e o 6, nós temos o 4 e o 5. Entre o 6 e o 9, nós temos o 7 e o 8. Entre o 9 e o 12, nós temos o 10 e o 11. Então, o que a gente observou? Que nós temos aqui 4 partes e que alguns números ficam em determinados quadrantes. Essa parte aqui que nós estamos enxergando é um quadrante, aqui é outro quadrante e assim por diante.
Então, o que nós vamos observar desse trabalho, tá? Ele está lá. Vocês colocaram o 12, o 3, o 6 e o 9 e depois vocês completaram com os outros números. Agora nós vamos posicionar os ponteiros. Como é que a gente faz o ponteiro? Vocês podem fazer com um pedacinho de papel um pouco mais duro, faz o ponteiro menor, que é o de horas, e faz o ponteiro maior, que é o de minutos. Vocês podem usar um colchetinho aqui, prender na pontinha. E vamos colocar os ponteiros exatamente no meio do relógio, tá bem? E usando o colchete, a gente abre o colchete no verso e deixa o ponteiro presinho lá, certo, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Vão organizar o relógio de vocês com ponteiros, certo? Vamos lá. O ponteiro de vocês já tem e vamos ver se eles giram agora, tá? Hora, tá girando. Acho que a professora deixou um pouco firme, podia ficar um pouquinho menos firme, tá? Dá para soltar, tá? E os minutos aqui girando facilmente. Esse é um reloginho que a gente pode fazer com facilidade, tá lá no material de apoio de vocês, vocês vão adorar. Ele já tá recortado pronto. Caso vocês não tenham, vocês podem organizar dessa forma como a professora mostrou. Tá bom? Então vamos seguir em frente ali para a gente prestar atenção. O que é importante que nós estamos observando a Ana falar? A Ana está dizendo que a partir do meio-dia as horas podem ser expressas e lidas assim: 13 horas, 14 horas, 15 horas, até chegar nas 24. Então vamos contar dessa forma, gente. Depois do meio-dia, das 12 horas, nós vamos ter lá 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até chegar 24 horas. E agora a gente preenche, né, com as horas que são similares depois do almoço. Então aqui onde eu tenho 1 da manhã, por exemplo, que é madrugada, eu vou ter o quê? Eu vou ter 13 horas depois do almoço. Eu vou ter 14 horas depois do almoço. Eu vou ter 15 horas depois do almoço e assim por diante. 16 horas, 17 horas, 18 horas, vocês podem marcar no relógio de vocês. 19, 20, 21, 22 e 23. E aqui a gente diz 24 ou 0 hora. Essa é uma contagem super importante para a gente entender como é que o relógio caminha. Então o relógio vai marcar 12 horas, mas depois do almoço ele começa a ser contado 13, 14, 15 e assim por diante. E os intervalos? Que intervalos nós temos aqui? Vamos observar o relógio que a Ana marcou, mesma coisa que nós fizemos no nosso. Você consegue descobrir o que a Ana está fazendo? Escreva abaixo suas descobertas. O que a Ana fez para não se confundir? Exatamente marcou as horas até chegar meia-noite ou 0 hora, tá bom? E aqui, vamos lá. Ajude a Ana a completar os números que faltam. Então, vocês vão no reloginho de vocês, vocês vão marcar todas as horas que estão faltando, como nós fizemos aqui, certo? Agora, o intervalo entre os números, tá? Se eu caminho com o meu relógio daqui até aqui, eu caminhei 1 hora. Quando eu caminho daqui até aqui, eu caminhei 2 horas. Aqui até aqui, então daqui até aqui o relógio caminhou 3 horas. Então, quando nós contamos as horas, que são marcadas pelo ponteiro pequeno, nós estamos marcando hora em hora, prestando bastante atenção nessa informação. Depois, o que vai acontecer com o ponteiro dos minutos? Eu coloquei o meu ponteiro das horas no 3, certo? Ou às 15 horas. Depois, o que acontece com o ponteiro dos minutos? O ponteiro dos minutos, gente, eu vou marcar em vermelho para a gente não errar. Ele vai caminhar de 5 em 5. Então, eu vou marcar no meu relógio, tá? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 minutos nesse intervalo.
Pega um lápis de cor diferente e vamos marcar os minutos no relógio de vocês. Olha lá. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer? Eu comecei a contar de 5 em 5, tá? 5 minutos, mais 5 minutos e assim por diante. O que eu preciso aprender? Que 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15. Então, os ponteiros pequenos também vão, o ponteiro maior vai marcar junto com o outro ponteiro. Só que eu tenho que imaginar que minuto que ele está marcando. Então, quando ele chega aqui no 1, eu sei que são 5 minutos. E aqui, 10 minutos. Aqui, 15 minutos. 16 minutos. 15 minutos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, até que ele chega na hora cheia, tá? Aí ele completa 60. Então, nós vamos marcando todos esses minutinhos que estão aqui no meio, ó, sempre contando de 5 em 5. 6, 7, 8, 9, aqui, vamos lá. Então, quando eu fizer toda essa contagem, eu vou contar os minutos vermelhinhos, eu vou conseguir alcançar 60. Porque 1 hora, pessoal, 1 hora é igual a 60 minutos. Certo? Então, vamos fazer essa contagem com atenção, bastante atenção, até que a gente vai marcar toda a sequência do relógio. Certo? Os intervalos de tempo, de hora e os intervalos de minutos, sempre marcando todas. Então vamos respondendo e eu gostaria de marcar uma coisa para vocês, mostrar uma coisa para vocês. Vocês viram que o relógio que está marcando no livro de vocês é diferente do relógio de ponteiros. Que relógio é esse? Esse aqui é chamado de relógio digital e ele marca as horas um pouquinho diferente. Geralmente nos relógios de ponteiro, nos relógios analógicos, como a gente chama, a gente precisa colocar ou uma pilha aqui atrás ou a gente dá corda. Existem relógios que você dá a corda, gira a cordinha do lado e o relógio vai começar a funcionar. Então, essa é uma descoberta interessante e a gente vai aprender, fazer uma pesquisa em casa para descobrir que tipos de relógio a gente tem. E eu pergunto, e o nosso celular? Quem tem celular, olha o celular do pai ou da mãe, enfim, de qualquer adulto que esteja com você, o celular também tem o relógio digital, certo? Ele marca as horas digitalmente, a hora já aparece correta. Então vamos lá, pessoal, estudando as horas, pesquisando tudo que tem em casa sobre horas e depois nós vamos continuar esse assunto. Faz as tarefas e até a próxima!